Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 24, que diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu quero ressaltar nessa reflexão de hoje a respeito da pessoa de São José. Porque veja, Maria foi a escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do Salvador. Nós sabemos a história da aparição, da anunciação do arcanjo Gabriel a Maria. Mas aqui, veja, vamos centralizar, vamos focar na pessoa de São José. São José que já tinha todo um plano. Maria estava prometida a José em casamento, então eles tinham um plano para casar, já tinham projetos, digamos assim. Já estava tudo se encaminhando para aquilo que eles tinham pensado em viver. No entanto, Maria aparece grávida. E não é de José. Não é de José. Veja que situação São José se encontrava. A situação de José naquele momento não era fácil. Não era uma coisa fácil de se resolver. Mas aqui eu quero ressaltar as qualidades de São José. José, diz o Evangelho, diante daquela situação, diz o Evangelho, que enquanto José pensava nisso, eu fico pensando, se fosse eu ou se fosse você, no lugar de José, como teríamos reagido ao fato de Maria se encontrar grávida? Como a gente teria reagido a isso? Como? Talvez a gente já tivesse explodido com Maria, tivesse brigado com ela. Como é que pode você fazer isso comigo? Não. José pensava, ele estava pensando, ele estava meditando sobre como ele ia agir. E ele até chegou a pensar em abandonar Maria em segredo. Meu povo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. São José, um homem que sabia refletir sobre os seus problemas, sobre a situação difícil que se encontrava. São José, um homem que meditava e que transformava o que estava vivendo em oração. José, um homem de fé, um homem justo, e justo na Sagrada Escritura significa cumpridor da palavra de Deus. É tanto que no final do Evangelho vai dizer que quando José acordou, ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa e aceitou Maria. José, um homem de oração. E por ser um homem de oração, por ser um homem de fé, um homem que tinha um coração dócil a Deus. Ah, meu povo,
Como faz diferença uma pessoa ser de Deus? Como faz diferença uma pessoa ser dócil ao Espírito Santo? Porque quando uma pessoa é dócil ao Espírito Santo, ela estará sempre aberta à ação do Espírito Santo nos momentos mais difíceis da sua vida. Ela vai encontrar respostas em Deus para aquilo que está vivendo. Foi o que aconteceu com José. Apesar daquela situação difícil em que ele se encontrava e que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com ele, mas ele era um homem dócil ao Espírito Santo. E isso fez toda a diferença. Ele estava pensando quando o anjo apareceu para ele e falou com ele, meditando, refletindo, com o coração orante. E aí Deus falou ao seu coração. Deus deu a resposta a ele. Meu povo, quantas vezes nós, diante de situações difíceis que nos encontramos, não buscamos respostas em Deus? Nos perdemos em nossos raciocínios. Eu acho isso, eu acho aquilo, e acabamos agindo errado e botando tudo a perder, fazendo a escolha errada, tomando a decisão errada. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não age assim. Busca resposta para aquilo que está vivendo em Deus e encontra a resposta. Quem tem um coração dócil ao Espírito Santo encontra a resposta para aquilo que está vivendo. Encontra a resposta em Deus. Deus dá a sabedoria e os meios para saber lidar e agir naquela situação concreta da sua vida. Por mais que naquele momento não se esteja entendendo nada, mas quem tem um coração dócil ao Espírito Santo se entrega nas mãos de Deus e se deixa guiar pelo Espírito de Deus. Que São José interceda por nós e nos ajude a também nós sermos dessa forma e principalmente sermos e termos, na verdade, um coração dócil ao Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.